graça e a paz, meus irmãos, que todos sejam bem-vindos, mais um culto nesse dia poderoso. Você que está aí de casa também, chame a sua família, né? O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, talvez você mora com os seus pais, com os seus avós. Chama aí, vamos cultuar ao Senhor. Os irmãos que estão aqui presentes, seja muito bem-vindo ao nosso meio, que você possa ser ricamente abençoado nesse dia. Eu creio que a palavra do Senhor vai entrar na sua vida nesse dia e vai produzir grandes frutos, né? Nós estamos aqui tanto com o culto presencial como com o culto online, né? Que vai ser transmitido à noite. Então por isso que dá uma demora em alguns ajustes de equipamento, mas eu creio que daqui a uns tempos as coisas vão ser colocadas tudo no lugar e nós vamos começar no horário certo, amém? Mas eu quero te abençoar nesse dia com a palavra de Deus, está lá em Salmos. Se você puder abrir aí, você em casa, vai ser projetado aqui. Está lá em Salmos 92, né? Se você tiver com a Bíblia, abre aí conosco. Nós viemos aqui, meu irmão, para adorar o Senhor, né? E como é bom dar graças àquele que vive e que reina, né? Em Salmos 92, a palavra de Deus diz o seguinte: ó Senhor Deus, como é bom dar graças. Olha só, como é bom a gente dar graças a Deus. Esse dia é um dia da gente dar graças a Deus. Mas como assim, pastor? Dar graças porque a minha vida, as circunstâncias que eu estou passando não está muito boa. Mas eu quero te ensinar um princípio muito forte diante de Deus. Mesmo que as coisas estejam difíceis ou complicadas, o Senhor pede para a gente dar graças, a gente agradecer a Ele. Como que eu agradeço a Deus? Qual que é a forma de eu agradecer a Deus? Lá em Salmos 92 ainda diz: dai graças. Como é bom cantar hino em tua honra, ó Altíssimo. Então, dar graças a Deus é cantar louvores ao Senhor. Nesse dia, nessa manhã, você que está me assistindo aí, né, mais à noite, eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que está a circunstância, quais são os seus sonhos, os seus projetos, os seus desafios, mas eu quero te falar, quando a gente começa o nosso dia, quando nós terminamos a nossa noite dando graças a Deus, você pode crer que o Senhor vai lutar sobre a sua vida. Quando você louva a Deus, é porque você está dando graças a Ele. O louvor, ele quebra cadeias, ele abre portas, ele destrói e restaura muitas coisas na nossa vida. E eu quero te falar nesse dia, louve o Senhor, dando graças a Ele, amém? Feche seus olhos, quero orar sobre a sua vida, você que está em casa, feche seus olhos aí com a sua família, quero orar sobre vocês. Senhor, nesse dia nós damos graças porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Tu és lindo, grande, poderoso, fiel, aquele que há e virá de vir sobre a nossa vida. Nós oramos declarando graças ao Senhor nesse dia. Nós louvamos e declaramos: bendito seja o teu nome. Nós damos graça pela nossa casa, pela nossa família. Nós damos graça pelos nossos empreendimentos. Nós damos graça pela nossa igreja. Nós damos graça, Senhor, pela nossa família, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Nós damos graça pelos nossos pais, porque o Senhor vive e reina. Por isso que nesse dia nós louvamos o Senhor e bendizemos. Mesmo que a circunstância no mundo esteja difícil, nós declaramos: graça seja dada ao Senhor. Nós declaramos: graça seja dada ao Senhor. E nós engrandecemos o teu nome. Nós engrandecemos o teu nome, meu irmão. Louve o Senhor nesse dia. Começa a declarar aí, começa a chamar a presença do Senhor. Louve Ele nesse dia. Declare, 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 declare isso. Louve o Senhor nesse dia. Louve o Senhor nesse dia. Começa a dar graças a Ele. Começa a dar graças a Ele. Mesmo que as coisas estão difíceis, começa a dar graças a Ele. Louve o Senhor, enche o seu coração de louvores a Ele. Você verá o refrigério do Pai na sua vida. Você verá o refrigério de Deus na sua casa, na sua família. Você verá. Começa a dar graças a Ele. Dá graças ao Senhor.
Louve o Senhor. Tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. É teu, a casa está pronta. Estamos te esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória, se voa com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. De tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós te invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos, de tudo entregamos pra sempre. Cantaremos.
Adora o Senhor. Adora, adora, adora aquele que é único. Engrandece o nome do Senhor, meu irmão. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Erga as suas mãos, declare essa casa, declaramos. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declaramos essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Declaramos, oh, nós queremos te ouvir. Declaramos nessa casa, oh. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa
Jesus. Declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Mais uma vez. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Feche seus olhos, meu irmão. Você que está em casa, declare isso. Agradece o nome do Senhor, daquele que é poderoso na sua vida. Lutamos com armas de fé, Declare essas verdades. nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Declare, meu irmão, adore o Senhor. Não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Declarei. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Imutável como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus
Declare isso. Grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia, o Senhor é aquele que reina. Feche os seus olhos agora. Contemple o quanto o Senhor é grande. Contemple o quanto Ele é poderoso. O quanto essa circunstância que você está passando não é nada diante dEle. Que aquilo que Ele pode fazer vai além daquilo que você precisa receber. O Senhor, Ele é poderoso para mudar essa circunstância. Ele é poderoso para mudar essa situação que você está vivendo. Ele não deixou o governo, Ele está no controle. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe a confusão que está na sua mente agora. Ele sabe o que é que você está passando. E não pense que Ele não sente essa dor que você está sentindo. Ele é com você. Ele preocupa com você. Não preocupe com aquilo que você há de comer, com aquilo que você há de vestir. Ele é poderoso, Ele é o Rei que te sustenta. O reino dele não está bagunçado. O reino dele está controlado pelas suas mãos. Ele tem sustentado o mundo nas suas mãos. Quem dirá a sua vida? Ele tem preocupação com você, porque você é filho, você é filha, você é amada do Senhor. Não desespere. O Senhor, Ele tem o melhor para você. Nós somos mais que vitoriosos no Senhor. Por isso agora eu convido você a declarar o quanto Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Declare como um trovão na sua vida. Vitorioso é o Senhor na sua casa, na sua família. Em tudo que você colocar as mãos, diz o Senhor, vitorioso és. Em tudo que você estiver envolvido, vitorioso é. Declare isso, veja isso acontecendo nesse momento. Veja isso acontecendo na sua casa, nos seus empreendimentos, no seu trabalho. Declare, vitorioso é em tudo, em tudo. É como um trovão que o Senhor vai fazer na sua vida, meu irmão. É como um relâmpago que o Senhor vai fazer na sua vida. Você que está em casa, é como um trovão. Como um trovão, Declare, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. declare, Nós proclamamos, poderoso és, grandioso declare isso. como o trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso
adore o Senhor. Teu nome falível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é o Senhor na sua vida, meu irmão. Imutável é aquele que é o Senhor na sua vida. Não há nada que o Senhor não possa fazer ao seu respeito. Não há nada que o Senhor possa fazer na sua vida. A palavra do Senhor diz que apenas nós temos que crer que Ele é poderoso para fazer. Nasci, ei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu, condenado era eu. Era eu, condenado era eu. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Ergue as suas mãos, declaramos. Era eu, condenado era eu. Era eu, condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Era eu, condenado era eu. Era eu, condenado era eu. Declare isso. Ele foi julgado em meu lugar. Nós temos vida. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho
temos vida no Senhor, porque Ele morreu naquela cruz e ressuscitou. Nós podemos cantar que nós somos vitoriosos, porque nós estamos nele, nós estamos inseridos no Senhor, e sobre nós não há jugo, sobre nós não há condenação, sobre nós não há juízo, porque tudo foi colocado nele naquela cruz, tudo foi colocado nele naquela cruz, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, tudo está no Senhor, e porque tudo está no Senhor, hoje nós estamos livres, hoje nós somos vitoriosos, hoje nós temos vida no Senhor. Vamos cantar isso para Ele. Hoje eu tenho vida, Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Declare isso. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era ele. Nós temos vida no Senhor, meu irmão. Você que está em casa, os irmãos que estão aqui, era para nós estarmos naquela cruz, mas o Senhor decidiu morrer por nós. Hoje nós temos vida porque aquele decidiu morrer por nós. Aquele que está sobre todo nome, chamado Jesus Cristo. Hoje nós temos vida porque Ele decidiu pagar o preço pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. E essa canção ela é muito forte, porque era para nós estarmos ali, mas Ele decidiu. A maior prova de amor é quando Ele decide morrer por nós, é quando se entrega. A maior prova de amor na sua vida é quando uma pessoa se entrega. A maior prova de amor dentro de um casamento, dentro de qualquer circunstância que nós estamos envolvidos, é quando a gente se entrega. Por isso que o Senhor, Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. E hoje você em casa, nós aqui, nós temos vida. Nós temos vida para declarar que Ele vive e reina. Declare, adore. Que Ele foi julgado em nosso lugar, mas hoje nós temos vida. Hoje nós temos vida. O diabo, ele não quer ouvir isso. O diabo não quer que você tenha vida. O diabo não quer que você rompa. O diabo não quer que você avança, prospera. Mas o Senhor diz, você tem vida. Você tem vida sobre esse vírus, você tem vida sobre a circunstância que nós estamos vivendo. Nós temos vida para declarar. Declare isso. Ele foi. Levante suas mãos para os céus. Você em casa, declare. Hoje eu tenho Nós temos vida, meu irmão. Hoje eu tenho vida. Nós temos vida. Aplauda o Senhor. Você tem vida. Você em casa, nós temos vida. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar, meus irmãos. Você que está aqui,
conosco, presente. Se você quiser, nós temos um cafezinho ali, você pode estar tomando também, para dar aquela acordada, né? Domingo, culto de manhã, eu sei como é que é meio travado, porque nós estamos acordando, nós estamos no nosso dia, então tem um cafezinho ali, você pode ficar à vontade no nosso meio. E quero trazer algumas informações para os irmãos, né? Você que deseja, você que está me assistindo aí também, vai estar aparecendo na descrição do nosso vídeo aqui um código QR, né, para que você deseja ofertar ou dizimar, amém? Também vai estar na descrição do vídeo, né, a conta da nossa igreja. Então, se você tem esse coração e deseja ofertar e dizimar, fique à vontade no nosso meio. Os irmãos que estão aqui também, né, tem os envelopes de oferta. Após o término do culto, né, quando terminar o culto, nós vamos estar entregando as nossas ofertas e os nossos dízimos, né? Na hora que terminar o culto, nós vamos estar entregando. Interessante, porque o Senhor, Ele, irmãos, Ele é fiel na nossa vida em todo o tempo. Deus não olha circunstâncias para te abençoar. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar circunstâncias para fazer algo. E no meio das finanças, deixa eu te explicar uma coisa, presta atenção aqui. Nesse momento que nós estamos passando, por exemplo, eu sou empresário, né? Então, nesse momento que o mundo está vivendo, um momento de recessão financeira, qual que é a forma de que um empresário ele possa se manter em pé, né? Ou você possa se manter com o seu trabalho? Há várias formas. Muitas vezes, quando nós chegamos a um determinado ponto, né, nós temos que cortar alguns gastos, tirar algumas coisas, deixar de fazer aquilo que você talvez tenha planejado para fazer durante o ano, talvez deixar de fazer uma viagem, esperar um pouco, deixar de arrumar alguma coisa, algo que de fato talvez não é necessário. Nós temos a prudência de segurar. Por quê? Porque nós não sabemos como vai funcionar o amanhã. Talvez você que está me assistindo, você não sabe se amanhã você possa estar empregado, ou se você já foi até demitido, ou talvez se os seus negócios, que nós temos aqui no nosso ministério, uma gama de empresários, talvez o seu negócio não está indo muito bem, fechou, você ainda não conseguiu se adaptar, reformular nesse momento de crise, e você não sabe o dia de amanhã, você não sabe talvez como que vai ser na segunda-feira, na terça, para abrir o seu comércio. Nós aqui em Três Marias, nós podemos abrir, né, o comércio, nossa cidade está mais aberta, com várias restrições, inclusive aqui no nosso prédio, tem álcool em gel ali, tem máscara, então, mas você não sabe o dia de amanhã. Qual que é a forma nossa? A gente retrai, a gente segura, a gente não faz aquilo que talvez você tinha planejado para fazer. E deixa eu te falar uma coisa, essa é a forma nossa, muito prudente, realmente, a gente não tem que ter um gasto excessivo em um tempo desse, a família ela tem que saber ponderar em algumas coisas, isso é lícito, isso não é errado, isso é prudência. Mas você acha que Deus também tem essa mesma maneira dele para conosco? Você acha que Deus também tem prudência em nos abençoar? Porque o mundo de Deus é diferente do nosso. Deus ele não pede permissão para Gabriel, para qualquer um, para falar assim, será que é o tempo de eu abençoar fulano, ciclano? Não, o mundo está passando em crise, agora não é a hora de eu derramar circunstância, bênção na vida de fulano e ciclano, eu tenho que segurar. Deus já não age dessa maneira natural que nós agimos. É ao contrário, é no momento difícil que nós veremos mais milagre de Deus. É no momento difícil que a gente vai ver mais circunstâncias de Deus sendo feita na nossa vida. Por quê? Porque é nesses momentos que você e eu vamos mais chegar ao Senhor. É nesse momento que nós mais vamos realmente depender dEle. Nesse momento que nós estamos passando, né, medicina, governo, nada talvez te traz segurança. O que é que vai te trazer segurança no seu dia, na sua casa, na sua família, em tudo aquilo que você tem envolvimento?
Nós vimos que a base do natural não traz segurança na sua vida. Porque o mundo está inseguro. O que então, pastor, o que traz segurança na minha vida? Aí entra o Senhor. E o Senhor, muitas das vezes, Ele não olha as circunstâncias naturais para nos abençoar. Isso é bênção demais de Deus. Deus não olha se você é bem, se você é mal, se você está ruim ou não para te abençoar. Deus olha a sua fé. A palavra de Deus diz em Hebreus que para agradar o Senhor é pela fé. A única maneira de eu agradar a Deus é por fé. Eu não agrado a Deus laboriando a essa crise, choramingando em casa. Eu não agrado a Deus ficando lá chorando dentro da minha empresa. Que eu estou quebrado, que eu não sei aquilo outro, que eu não sei o quê. Eu não agrado a Deus falando, Senhor, eu estou desempregado. Não, agrado a Deus é com fé. Eu vou ver as coisas acontecer na minha vida, é naquilo que eu creio. Pastor, mas eu fui mandado embora. Agora é porque Deus quer fazer alguma coisa na sua vida. Creia que alguma porta vai se abrir no meio dessa pandemia. Sua vida. Eu estou tendo testemunho de pessoas que estão recebendo promoção nesse momento. Eu estou tendo testemunho de pessoas também que estão readaptando a sua vida. Antes, as coisas já estavam ruins, antes da pandemia. Depois que creu, que começou a ver, falou assim, ou eu abraço o Senhor, ou eu vou quebrar. Quando abraçou a Deus, Deus mostrou circunstâncias maiores. Pessoas estão prosperando de uma maneira maior. Mas há pessoas também que estão em casa, talvez você que está me assistindo, você está de quarentena, prudência. Por isso que nós aqui não podemos ter reunião com irmãos acima de 60 anos. Muitas pessoas que caminham conosco mais velhas, você está em casa como prudência na sua vida. Mas só que você não está aí para choramingar diante de Deus, querendo que Ele faça alguma coisa, porque sua vida não está boa, as coisas não estão boas. Não, é a fé que está movendo no seu coração que vai fazer o coração de Deus mover ao nosso respeito. Deus não olha a circunstância de crise para te abençoar, Deus olha a sua fé. Tudo que é possível é aquele que crê ao Senhor. Eu vejo, irmão, se você crê, a sua vida nesse momento vai dar um salto totalmente diferente. Se você declarar, Senhor, eu sei que o Senhor é vivo, o Senhor reina, o Senhor faz, o Senhor é gerador de milagre, eu creio nas circunstâncias favoráveis na minha vida, eu quero ver esse milagre, eu estou crendo. Meu irmão, eu te falo uma coisa, olha, circunstância na sua vida vai mudar em alguma área. Amém? Então eu quero te falar isso nesse dia, né, para a gente iniciar a nossa palavra. Creio que o Senhor possa fazer nas suas finanças. Creio que o Senhor pode fazer na sua vida. Quando nós temos esse coração de ofertar ou dizimar, é uma prova de crer, que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Então você que está me assistindo também, pode ficar à vontade em você contribuir na obra de Deus. Amém, meus irmãos? Não conseguiu mover o Videranilzão, né, Caio, ainda, né? Não, tá bom, tranquilo. Nós estamos reajustando as coisas, né? No nosso meio, para melhorar a transmissão, para melhorar todo você está aqui conosco. E deixa eu te falar, nós estamos a cada dia melhorando mais. Daqui uns tempos aí, nós vamos melhorar aquela fachada da nossa igreja, que agora o asfalto chegou, né? A plataforma, nós vamos arrumar esse piso para os irmãos. Olha só o tanto que o Senhor é bom. São projetos, né? E Deus vai trazer circunstâncias na nossa vida para que a gente possa fazer, para que você possa se sentir bem aqui dentro. Amém? Então, espere e prepare-se. Você em casa que está vendo aí, daqui uns tempos, vem nos visitar, né? Quando puder, talvez abrir, você aí que está me assistindo, você vai ver, você será ricamente abençoado pelo Senhor. Amém? Quero orar pela sua vida, pela palavra que nós vamos ter nesse dia. Feche seus olhos, você em casa também. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Que a palavra de Deus possa produzir ricamente na sua casa, na sua família. Senhor, Pai de amor da eternidade, nós oramos pedindo uma palavra de sabedoria. Pedindo que o Senhor venha falar conosco de uma maneira grande e poderosa. Senhor, nós declaramos, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz na nossa vida. Que os irmãos que estão aqui
possam receber a palavra e ela possa produzir fruto. Quem está em casa me assistindo, talvez dentro do carro, eu não sei aonde talvez esteja, possa também ser ricamente abençoado. E que através dessa palavra venha ter uma mudança radical na nossa vida. O Senhor venha produzir frutos em nós. Nós queremos ver a palavra produzir circunstâncias. Meu Pai, na segunda, na terça, durante a semana, nós queremos que isso que esteja sendo pregado, eu venha ver na minha vida. Que os irmãos que estão aqui venham ver na sua casa, na sua família, em tudo aquilo que você esteja envolvido. Senhor, nós oramos, porque a Tua palavra, ela é eficaz. Nos dá revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Ah, glória a Deus. Eu estou muito feliz, né, pelo aquilo que o Senhor tem feito. E eu tenho uma palavra para os irmãos nesse dia, algo que eu tenho compartilhado, que eu tenho buscado diante de Deus. E algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, né? Eu não consigo responder todas as perguntas. No próximo domingo eu vou começar a responder algumas perguntas aqui. Mas muita gente estava com dúvida, ou está com dúvida em algo chamado provação, né? Então, você que está em casa, talvez você tenha dúvidas sobre isso também. Provação. Como que funciona essa questão da provação? Eu creio que todo mundo, independente de eu, de você, ou de qualquer um, ou você que está me assistindo em casa, talvez você já passou por uns dias de provação. Dia de circunstâncias, de ser checado, de ser aprovado. Mas eu quero te falar algo muito sério nesse dia. A palavra de Deus diz em Oséias 4:6 que o povo perece, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Todos nós aqui temos um conhecimento, porque é alarmante isso, sobre esse vírus que está aí. O conhecimento de contágio, o conhecimento de como ele está se propagando, vários tipos de conhecimento. Que tem que usar máscara, álcool em gel, não pode ter aglomeração e tal. Vários tipos de conhecimento que nós temos. Isso tem trago na vida de muitos um zelo, talvez uma prudência. Tem trago muitas circunstâncias. Mas além disso, esse vírus também tem trago muitas outras coisas. Tem mudado totalmente a vida nossa radicalmente. Isso não é só nível Brasil, Minas Gerais, é no mundo inteiro. Todos nós estamos tendo o mesmo denominador comum, que é o vírus. Mas a equação na sua vida é você que vai fazer ela. Todo mundo vai passar pela mesma circunstância, mas tem gente que vai dar uma resposta diferente, outros vão dar outro tipo de resposta. Então, a provação, ela pode, nesse momento, ela talvez está nesse vírus. Sua vida talvez foi mudada totalmente. E muitos talvez me perguntam, mas como que funciona essa questão da provação? Como que funciona essa circunstância? Será que provação faz parte da vida cristã? Tem gente que me fez essa pergunta. Será que quem prova é Deus ou é o diabo? Quem prova na nossa vida é Deus ou é o diabo? Qual é o intuito de você estar passando por uma provação? O que é essa circunstância? O que é esse negócio? Então quem prova é Deus ou é o diabo? Será que nós como cristãos passamos por isso? Qual é o intuito? Deus está passando por uma provação? E eu quero te falar, você sabe o que significa a palavra provação no dicionário? Circunstância, situação muito difícil, situação de sofrimento, teste de capacidade de superação de um indivíduo. Aí tem um sinônimo que é martírio, prova, sofrimento, tormento. Então toda vez que uma pessoa está passando por uma provação, ela está passando por um tipo de sofrimento em alguma área. Talvez um tormento. Então tem áreas na nossa vida que nós somos provados. Tem uma provação nesse negócio. Então quer dizer, nós a maioria estamos passando por um tipo de provação. O vírus trouxe isso. Mas cada um passa por uma determinada circunstância. Tem gente que está passando uma provação maior, talvez nas finanças nesse momento. Tem gente que talvez está passando provação no casamento, porque antes não estava junto, agora é obrigado a estar mais junto. Pode estar sofrendo alguns atritos.
na criação de filhos, no convívio da família, talvez no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na igreja, porque nós não estamos podendo nos reunir como nós nos reuníamos antes. Tem gente que está se esfriando, então pode estar passando por um tipo de provação espiritual. Então, como e qual é a forma, de que maneira, de que jeito, como que nós vivemos isso, pastor? Quem prova é Deus ou é o diabo? Quem coloca isso na nossa vida? Quem distribui isso? E qual é o intuito de eu passar por essa circunstância? Eu te falo, esse momento que nós estamos vivendo, o denominador comum se chama o vírus aí. Se eu falar o nome desse, você está sabendo que o YouTube corta, né? Por isso que eu não estou falando o nome dele, mas nós está tendo isso também. Que além de eu estar falando para os irmãos, o que eu estou gravando, para nós postar. Se eu falar qualquer nome desse sujeitão aí, desse bicho aí, o YouTube barra minha fala ali e continua. Então, o denominador comum para todo mundo é esse vírus. Mas cada um está passando por um tipo de circunstância diferente. Uns estão prosperando mais, uns estão enriquecendo, mas talvez a família está sendo destruída, casamento, circunstância. Aí eu te falo, lá na palavra de Deus, em Tiago 1, 12, 15, vai abrir aqui conosco. Palavra de Deus, Tiago 1, 12, 15. Vamos entender como que funciona essa questão da provação. Olha lá. Tiago 1, 12, 15. A minha versão acho que é ARA. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Acho que é isso? A provação e tentação é o mesmo significado. Se você pegar pelo original em hebraico, tentação significa provação. E provação, tentação. A minha palavra fala, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então quer dizer, depois que você passar por algo, você vai receber a coroa da vida. É isso que a palavra de Deus diz. Aí vamos caminhar pelas perguntas que eu te fiz aqui. Qual é o Senhor prometeu aos que o amam? Ninguém, ao ser tentado, provado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não atenta a ninguém. A minha Bíblia diz que Ele mesmo a ninguém atenta. Primeiro, eu te fiz uma pergunta, quem prova a gente, é Deus ou é o diabo? Em Tiago está falando que Deus não coloca provação na sua vida. Não é Deus que coloca circunstâncias na sua vida. Porque nem Ele pode ser tentado e nem Ele tenta a gente. Mas pastor, lá no Velho Testamento tem circunstâncias que o Senhor coloca testes na vida do homem. Pois é, aí eu quero te falar algo. O Velho Testamento é uma sombra da nova aliança. Hoje nós vivemos a nova aliança. Em Tiago, que é o Novo Testamento, o Senhor fala, nessa nova aliança, na graça, eu não provo ninguém. Porque eu não posso ser provado, porque a maior provação aconteceu com Jesus. Ele foi o último a ser aprovado. A tentação, ele foi o último a ser colocado. E o Senhor fala, aquele que crê em mim, aquele que está em mim, você que está aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa, o Senhor, Ele não coloca circunstância na sua vida. E muitos cristãos, muitas pessoas que estão talvez me assistindo, você que é católico, que crê em Cristo, talvez você fale, nossa, Deus está colocando essa prova para mim. Eu já ouvi isso muito. Deus está colocando essa circunstância para mim. Não, Deus não coloca isso para nós. Não é o Senhor que nos prova. Mas, vamos lá, então, se não é Deus que prova, por que Ele permite? Outra pergunta. Vamos lá, aí fala, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, em vez consumado, gera a morte. Então, primeira coisa, quem que atenta a gente? Quem é que coloca provação na vida nossa?
A própria palavra de Deus fala, quem é o atentador deste século? O diabo. A palavra de Deus diz em Mateus 4:1 que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Atentado. Por quem? Por Deus? Pelo diabo. Então em Mateus 4:1, os irmãos puderem falar, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser atentado pelo diabo. Então aí já está explicado quem que atenta. Então quem que coloca circunstância na sua vida é o diabo. Quem que enviou esse vírus? Foi Deus? Foi o diabo. Por isso que eu estou te falando, porque esse vírus ele é uma tentação, é uma prova. E ele desfaz muita coisa. Então quem que tenta a gente é o diabo. Ele que foi colocado para nos atentar. A palavra de Deus em João 10:10 diz que o diabo vem para, se não roubar, matar e... Então o intuito do diabo, quando ele coloca circunstância na sua vida, alguma circunstância que você possa estar passando, que você vê que é prova, o intuito do diabo é destruir a sua vida, porque ele veio para roubar, matar e... Mas qual é o intuito de Deus? O intuito de Deus é que você seja edificado. Por que Deus então permite provação na nossa vida? A palavra de Deus diz que há limite para cada um aqui em certas provações. O Senhor não vai deixar ultrapassar esse limite. E eu vou te explicar. Deus permite que circunstâncias cheguem na sua vida para que você possa depender mais dEle. Para que você possa se achegar a Ele. Para que o milagre possa acontecer mais na sua vida. Que quando nós passamos por circunstâncias, quem que você vai clamar? Ao Senhor. Então toda provação, ela não é para te destruir. O diabo quer te destruir. Mas Deus quer nos edificar para que nós possamos ser aprovados. Então Deus quer nos edificar para que a gente possa ser aprovado. Mas o diabo quer nos destruir. Deus permite circunstâncias na sua vida simplesmente para a gente ter mais intimidade com Ele. Para a gente se chegar a mais Ele. Esse momento aí, irmãos, que nós estamos passando, eu não sei qual é o tipo de provação que você possa estar passando. Qual que é a nossa atitude? Nós queremos ser aprovados por Deus. Mas a minha e a sua atitude é se chegar ao Senhor. Se chegar a Ele. Você que está em casa, é se chegar a Ele. É estar mais próximo dEle, é estar mais junto dEle. No seu casamento, na sua vida, essa é a vontade de Deus. Mas o diabo não. O diabo quer destruir, o diabo quer afastar, o diabo quer te tirar. O diabo quer te desvincular, o diabo quer te colocar em isolamento. Não que quarentena não é bom, sim. Tem estudos aí que falam que é bom por um determinado tempo. Mas quarentena não mata vírus. Mas só que o intuito do diabo é nos isolar. É nos colocar difusos, separados. Mas o intuito de Deus é simplesmente que a gente possa ser aprovado. A tentação, a prova, o diabo vem para nos destruir. Mas Deus vem para nos edificar, para que a gente possa ser aprovado. Por isso que eu te falo, irmão, nesse momento que eu estou te falando, qual é a fragilidade, as circunstâncias. Por que Deus permite isso na minha vida? Para que a gente possa amadurecer, crescer em meio às circunstâncias. Crescer em meio a situações. O que nós vamos tirar desse negócio aí nesses dias? Crescimento. Você vai crescer no seu relacionamento, você vai crescer na sua vida financeira, você vai crescer em todos os parâmetros que você está envolvido. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que ninguém aqui morra do vírus. A vontade de Deus não é que você seja destruído por esse vírus, que acaba a sua vida financeira, que o seu casamento acaba, que tudo seu acaba. Não, não é essa a vontade de Deus. Que os seus relacionamentos acabam. Não. A vontade de Deus é que nós possamos amadurecer e crescer. Aprender com coisas que nós não dávamos valor em aprender. Em ter tempo para parar e aprender. Agora não. O Senhor quer que você amadureça nesse momento difícil.
Só para me te dar um exemplo aqui, como é que funciona a questão, por que Deus permite essa provação na nossa vida, provações. Olha só para você ter uma ideia, você que tem filho, né? Você vai levar seu filho para a escola, seu filho vai lá para a escola. Quando você vai deixar ele lá, né? Muitas crianças choram, birra, não quer entrar. Aí a professora, mina ali, pega, carrega e leva. Você que é pai, deixa eu te falar uma coisa. Você que é pai, você sabe que na escola ele pode sofrer muita coisa. Ele pode sofrer bullying. Na escola talvez um menino que é maior pode bater nele. Ele é sujeito a muitas situações na escola. Tanto boas como ruins. Então na escola ele pode ser sujeito a muita coisa. Mas por que você que é pai leva ele para a escola? Porque sabe que lá é o lugar dele crescer. Em áreas que se ele ficar na sua casa ele não cresce. Mesmo que você sabe que ele vai passar por certo tipo de provação lá, você permite que ele esteja lá dentro. Você permite que ele avance, para que ele amadureça, para que ele cresça, tanto no ensino como no convívio da sociedade. Você deixa ele lá. Quando acontece alguma coisa maior, o pai intervém junto com a escola. Mas fora isso, você está lá dentro. Você permite que ele esteja lá. Essa é a maneira também nossa era com Deus para conosco. Por que o Senhor permite provação na nossa vida? Para que nós cresçamos. Para que nós possamos avançar em certas áreas que se Ele não deixar, você não avança. Então tem circunstâncias que você está passando hoje, eu não sei qual que é. Não sei qual que é na sua casa. Mas primeira coisa, não foi Deus que lançou isso. Mas Deus está permitindo para que você dê a resposta certa. Para que nós damos a resposta certa. Para que eu e você possa nos ser aprovados diante de Deus. Em João 16, 33, a palavra de Deus diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vos terão aflição, provação, contudo tenha ânimo, porque eu venci o mundo. Aí eu quero te dar um exemplo grande de como nós podemos suportar provações na nossa vida. Se você não passou, alguma coisa você pode passar um dia. E eu estou querendo te ensinar nesse dia como nós vamos então romper com isso. Como que nós vamos dar a resposta certa em momentos difíceis. A palavra fala que quem que venceu o mundo? Fui eu? Foi João? Foi Tiago? Não. A palavra fala que quem que venceu o mundo foi o Senhor, Jesus. Nós imitamos os profetas porque eles imitam Cristo. Você imita o seu líder, você imita o seu pastor porque ele imita Cristo. A partir do ponto que alguém estiver parando de imitar Cristo, a gente tem que parar de seguir. Vocês estão entendendo? Quem imita Cristo. A nossa imitação é para aquele que venceu na cruz. Quem venceu foi o Senhor. O apóstolo Paulo, a gente imita ele porque ele venceu o Senhor. Ele venceu com o Senhor, porque ele imitou Jesus. Então é assim que funciona. Então o maior que foi aprovado foi Deus. E eu vou te falar aqui duas coisas que eu acho que é uma das mais difíceis de uma pessoa passar. Eu acho, ao meu ver, não sei o que você esteja passando, duas provações que eu acho muito difícil de uma pessoa conseguir passar. Mas tem sinais dela na Bíblia que o Senhor venceu. A primeira dela que eu acho chama rejeição. Toda vez que uma pessoa ela é rejeitada, isso é muito difícil. Quando você é rejeitado num casamento, quando você é rejeitado em alguma circunstância, no empreendimento, no trabalho, em áreas que você está envolvido, a rejeição é um ato muito difícil para a pessoa lidar. E nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento que o diabo tem tentado mais colocar rejeições. O que significa rejeição? Significa ser contra, deixar excluso, excluir. Não colocar como parte de circunstâncias na nossa vida. Isso é muito difícil de se viver, de se vivenciar. É uma provação complicada.
Mas a palavra de Deus diz que em Isaías 53:3 diz que ele era desprezado, rejeitado entre os homens, homens de dor, que sabe o que é padecer, e como quem é um homem, escondeu o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso nenhum. Mas ele venceu todas essas coisas. A palavra de Deus diz que aquele que foi mais rejeitado foi o que venceu tudo. Então, é uma das provações difíceis. Outra provação que eu acho difícil como exemplo é a morte. Quando nós sabemos que a morte está batendo na nossa porta, nós tomamos atitudes muito loucas. E esse vírus aí, ele aproximou-se mais à morte de todo mundo. Por que eu te falo isso? Porque quando alguém pega esse vírus, não sabe o que vai acontecer no corpo. Você sabe? Não sabe. Tem gente que vai ser assintomático, tem gente que não vai ter nem sintoma, tem gente que vai ser igual a gripe mesmo, pouquinha coisa. Mas tem gente que vai ficar ruim. E desses ruins tem gente que morre. Então a morte, ela se chegou mais perante o povo. E o medo da morte é algo que todo mundo aqui tem. Eu tenho, todo mundo tem. Quando falar assim, você vai morrer, você fica meio... Só quem vive isso. Você fica meio que temeroso, você fica com medo. Mas a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, 55, 57 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? A palavra de Deus diz que ele venceu a morte. Eu estou te dando 2 exemplos de coisas muito difíceis de se viver hoje. Mas se nós se apegar ao Senhor, você não vai ter medo da morte. Por quê? Porque ela não vai te atingir. Ela vai te guardar. O Senhor vai guardar a sua vida, porque você está ao Senhor. Nós tomamos as precauções, você tem que ser prudente, sim. Não fala para ninguém fazer coisa louca aí, não. Andar na rua de qualquer jeito, de maneira nenhuma, que nós somos homens zelosos. Nós obedecemos às autoridades. Mas eu te falo que você não pode ficar em casa. Tem gente que está em casa que não toca em nada. Tem gente que está em casa que está depressivo, com medo de pegar o vírus. Está depressivo. Se chega uma encomenda, o cara lava até com tudo que tiver. Está com medo de quê? Da morte. E vai viver fechado. Por quê? Porque a morte tem trago isso na nossa vida. Mas nós temos que ser prudentes? Sim, todos nós temos que ser prudentes. Mas nós temos que se achegar ao Senhor, porque Ele venceu a rejeição e a morte. Nós podemos vencer. Ele venceu o medo da morte. Só para os irmãos terem ideia, em Mateus 26, 36, 46, na versão ARA. Eu quero te ensinar como que Jesus venceu a provação. E a maneira que eu acho que nós também podemos vencer. E ele foi aprovado pelo Senhor. Quero te ensinar algumas coisas de como que Jesus venceu a tentação. Algumas circunstâncias. E você em todas as áreas da sua vida, você pode colocar isso. Em Mateus 26, 36, 46 diz. Em seguida, vai colocar aqui. Mateus 26, 36, 46. Minha versão é ARA. Isso. Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane. Muitos falam Getsemane, mas a pronúncia é Getsemane. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. 37. E levando consigo Pedro aos seus discípulos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha aí, ó, já está falando que o próprio Senhor está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiante-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. 40. E voltou para os discípulos, achou-os dormindo e disse: Pedro, então, nem uma hora pudesse vos vigiar comigo? 41. Vigiai e orai, para que não entreis em o que, irmãos? Provação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, então que eu beba, faça a tua vontade. E voltou, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Dizendo-nos novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis, repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levai-nos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Olha o momento aqui mais difícil na vida de Jesus. É chegado a hora. O momento mais complicado que o Senhor passou. E o Senhor nos ensina algo muito interessante aqui. Primeiro eu quero te falar. Aonde que Jesus estava? Onde que ele foi? Num lugar chamado Getsemane. Getsemane significa lagar do óleo. É o lugar aonde que as pessoas pegam e prensa para transformar em óleo. Prensa tudo para se extrair óleo. Então, Getsemane chama lagar do óleo, é onde se extrai óleo. Jesus estava em um lugar onde ele estava sendo pressionado, onde ele estava dentro de uma prensa. Provação e tribulação na nossa vida faz isso, pressiona, prensa a gente em algumas circunstâncias. Para que se extrai alguma coisa, Jesus estava nesse lugar. Estava em um lugar onde ele estava sendo pressionado. Mas em Getsemane tem que sair óleo. E óleo na Bíblia significa unção. Óleo significa unção de Deus. Toda vez que se fala em óleo na Bíblia significa presença, fogo de Deus. Então de Jesus tinha que sair isso. Ele estava sendo pressionado em Getsemane, mas tinha que sair unção de Deus, presença de Deus. Então toda a provação que nós passamos tem que sair alguma coisa. Tem gente que passa por provação, abandona as coisas. Tem gente que passa por provação, some, abandona a família, abandona casamento, abandona tudo. A sua vida espiritual, abandona as coisas tudo. Tem gente que tem esse princípio, porque está sendo pressionado por alguma circunstância. Mas qual que é a maneira de Deus então nos ensinar? Como que o Senhor Jesus se posicionou em Getsemane? Como que ele se posicionou em um lugar onde ele estava sendo provado por Deus? Deixa eu te explicar uma coisa interessante na questão hebraica. Preste bem atenção nisso. Jesus, ele era Deus, mas ele era homem. Preste bem atenção. Antigamente, no hebraico, os judeus, toda vez a lei lá fala que quem paga por alguma dívida sua é o seu parente mais próximo. Eu não sei como é que a lei brasileira funciona assim, eu ainda não tenho entendimento disso, mas eu quero te falar. Antigamente, lá é assim, se você tem uma dívida com fulano, com ciclano, com beltrano, quem paga é o parente mais próximo. Por exemplo, se o pai morre ou alguém morre, quem paga essa dívida é quem é mais próximo. Jesus era Deus. E quem é parente mais próximo é quem tem a mesma natureza. É quem foi criado pelo Pai. Então, se Jesus desce na terra para vencer o diabo, como simplesmente Deus, ele não ia pagar a nossa dívida, porque ele não era o parente mais próximo, porque ele era Deus. Então a palavra de Deus diz que ele veio, se tornou-se homem, foi gerado pelo Espírito Santo dentro de Maria, mas só que ele passou por todas as gamas que uma criança passa, cresceu sem sabedoria natural como um homem passa, e teve também sentimentos, sentiu dor, então tudo que você passa hoje de sofrimento, Jesus passou, porque ele foi homem, ele conhece. Então quando a gente se achega a Deus, ele sabe, porque ele viveu esse negócio. Vocês estão entendendo? Porque ele tinha que ser o parente mais próximo nosso. Ele tinha que ser homem.
ele tinha que ter carne e osso. Ele não podia vencer nada disso que eu estou te falando se ele fosse só Deus. Não, precisava vir como um parente mais próximo para pagar por nós. Então nesse lugar Jesus ficou assim, pressionado. Então a palavra de Deus diz que ele estava angustiado, triste. E aí eu quero te ensinar algumas coisas. A primeira coisa, qual foi o primeiro posicionamento de Jesus para tentar vencer e ser aprovado por Deus? Está lá, em 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Primeira coisa, Jesus não andava sozinho. Se você está passando por alguma coisa sozinho, você não dá conta. Ainda mais nesse momento. Se você está passando por alguma circunstância, se isolar no seu quarto sozinho, você não avança. Eu já estou te falando, você que está em casa. Não adianta. Você precisa de alguém. Você precisa pelo menos mandar mensagem para alguém. Você precisa falar com alguém, pedir oração, ajuda, abrir seu coração para alguém, que sozinho você não dá conta. Jesus, que era o próprio Deus que venceu, teve que chamar alguém para estar com ele. E nós? A palavra de Deus diz que em seguida foi Jesus com ele a um lugar. Jesus juntou os discípulos e falou assim: vamos passar esse negócio comigo. Mesmo que os discípulos não deram a resposta certa, Jesus chamou alguém. Mesmo que talvez tenha circunstância na sua vida que você pode estar passando ou você vai passar, abre. Abre com aqueles que Deus colocou na sua vida. A palavra de Deus vai e fala. Então Jesus foi com alguém, porque ele estava triste, angustiado. Ele estava muito ruim nesse dia. E ele falou assim: eu não posso conseguir vencer isso sozinho. Eu tenho que chamar alguém para estar comigo nesse negócio. Eu não posso conseguir vencer esse casamento sozinho. Eu tenho que chamar alguém. A minha empresa, eu tenho que chamar alguém. O meu trabalho, eu tenho que compartilhar com alguém, qualquer forma, qualquer direção. Na minha vida espiritual, eu tenho que ter alguém comigo. Eu tenho que ter esse negócio comigo. E era qualquer pessoa? Não. Jesus pediu ajuda. Para quem? Para aqueles que andavam com ele. Jesus pediu ajuda para o vínculo que eles estavam inseridos. Jesus pediu ajuda para os discípulos. Jesus não pediu ajuda para os fariseus. Jesus não pediu ajuda para Herodes. Não. Para o mundo. Não. Jesus pediu ajuda para aqueles que estavam com ele comendo e bebendo da palavra. Jesus pediu ajuda com aqueles que Deus escolheu para andar com ele. Olha o tanto que isso é sério. Então, quando nós estamos juntos, quando nós estamos reunidos, você em casa, mesmo que você está em casa, você não pode vir aqui. Talvez você está passando por alguma coisa e você está meio constrangido de pedir ajuda. Deixa eu te falar uma coisa. Vai estar o meu telefone aí, ó, lá na descrição do vídeo. Manda um WhatsApp para mim que eu vou orar pela sua vida. Falei com os líderes dessa igreja, desses irmãos, para me mandar o seu pedido de oração pelo WhatsApp. Eu vou orar específico, eu oro todo dia. Porque eu vou saber o que você precisa e eu vou colocar isso diante de Deus. Nós vamos vencer esse negócio junto. E eu verei milagres na sua vida. Por quê? Porque nós estamos juntos. Ah, pastor, eu estou passando por esse problema, eu estou passando por aquilo no meu casamento, estou passando por aquilo e aquilo. Pois é, traga. Junto. Traga. Eu estou ruim espiritualmente. Eu não estou querendo nem mais congregar. Não estou querendo mais ficar junto com a igreja. Traga. Porque junto, a palavra de Deus fala, sozinho nós não conseguimos. O próprio Deus pediu ajuda. Então nós temos que ter esse princípio. Primeiro, pedir ajuda. Segundo, olha o que Jesus fez, 38. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A segunda coisa que Jesus fez foi orar. Oração. Mas Jesus não orou de uma maneira como ele era rabino, um mestre. Jesus era mestre. Jesus tinha feito muitos milagres. Não. Jesus orou. O que é mais importante na nossa vida se chama oração. E você sabe o que significa a palavra oração? Falar com Deus. Compartilhar com o Senhor. Dialogar.
Toda vez que eu oro, eu estou falando com Deus. Você não chega diante de Deus simplesmente para orar e falar assim, Senhor, que se der, Deus, que se não der, amém. Não é assim que funciona. As nossas orações, a palavra em Apocalipse diz que está enchendo as taças do céu. E no seu devido tempo, Deus vai derramar na sua vida. Que oração é essa que quebra cadeias e enche lá no céu? Qual foi a forma que Jesus orou? Qual foi a forma que Jesus falou? Qual foi a forma que Jesus compartilhou? Jesus orou com o coração sincero diante do Pai. Deus usou sinceridade na sua oração. A palavra não fala que Jesus orou 30 horas, 20 horas, 12 horas, 5 dias, 10 dias, nesse momento aqui não. Tem momentos na sua vida que você que está em casa, você que está me vendo, você passa por provação que você não dá conta nem de falar. Com tanta prensa que você está sentindo. Vai louvar a Deus, que louvor também chama oração. E dentro do seu coração vai sair sinceridade. Deus adora pessoas sinceras. Deus adora que você tenha um coração sincero diante dele. Não, Senhor, eu estou ruim mesmo, eu estou ruim espiritualmente, meu casamento está uma merda, está uma bosta, perdão da palavra, mas está mesmo, está ruim demais. Esse trem de jeito eu não aguento não. Minha empresa está quebrando e o trem está feio, está de jeito, eu estou ruim. É assim que funciona. Porque o Senhor sabe o que está lá dentro. E muitas vezes nós temos atitude de chegar, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu sou dizimista, fiel, eu dou comida para os pobres, eu dou aquilo. Você chega com tanto de coisa para Deus e fala assim, eu estou precisando disso, Senhor, me livra disso. Jesus, hora nenhuma, prostrou-se assim diante do Pai. Senhor, eu fiz milagre. Senhor, eu curei. Senhor, Não, Jesus não colocou a justiça para que o Senhor faça na sua vida, de maneira nenhuma. E a palavra de Deus fala que nós pedimos e pedimos muito mal. Por quê? Porque nós não sabemos chegar até Deus para orar. Porque nós colocamos muita coisa que nós fazemos. Não funciona assim. Não é pelo tanto que a gente faz ou pelo tanto que a gente deixou de fazer. É pelo que aquilo que nós temos sinceridade no nosso coração. Muita gente está sendo destruída porque não chega com o coração sincero diante de Deus. E Deus está pronto para te ouvir. É para falar mesmo, Senhor, minha vida, o negócio está ruim mesmo, o trem não está bom não. Irmãos, quando eu aprendi a fazer isso, eu vi milagres de Deus na minha vida de uma maneira sobrenatural, porque Deus sabe do nosso coração. E Jesus, que era Deus, ele também falou com os discípulos, olha, eu estou angustiado até a morte. A minha vida, olha, eu estou ruim, eu não estou bem. Vem orar comigo. E quando ele chegou diante de Deus, ele hora nenhuma, ele prostrou e falou, Senhor, aqui ó, aí ó, tá, os discípulos, ó, aí ó, eu dou isso, eu dou aquilo, Senhor. Não, ele chegou, Senhor, olha, Pai, se possível, eu não quero morrer desse jeito, porque a morte é a morte de cruz, é a morte ruim. Se possível, passa de mim esse negócio. Está dolorido demais, está doendo demais, está ruim. Esse foi a segunda maneira de Jesus posicionar para vencer a provação. Chama-se oração sincera. E a terceira e última, para a gente encerrar, está lá em 42, diz o seguinte: tomou a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Terceira coisa, fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus na sua vida é boa, agradável e perfeita. Mas muitos de nós não vivemos a vontade boa, perfeita e agradável, porque nós não fazemos a vontade de Deus. Você está na prensa, você está sendo colocado. Se você não passou, talvez você pode passar por alguma circunstância assim algum dia. Você vai aprender com essa palavra de hoje. Quando você está ali, a vontade de Deus é que Jesus estivesse ali no Getsemane, para que ele fosse pressionado, para que ele fosse aprovado.
A vontade de Deus era que Jesus fosse enviado ao deserto para que seja provado pelo diabo. Essa era a vontade de Deus, naquela época, quando ele foi batizado. Então a vontade de Deus é essa, que ser colocado numa prensa. Essa era a vontade de Deus naquele momento para Jesus. Para quê? Para fortalecer ele mais. Para que ele seja ricamente abençoado. Olha, Jesus estava ruim demais. Ele chamou, compartilhou. Depois ele teve uma oração sincera. Agora ele falou assim, olha, então eu já orei 3 vezes. 3 na Bíblia significa complemento. Já chega. Se Deus já me respondeu 3 vezes, acabou. Tá feito. Tá resolvido. Jesus orou 3 vezes. E no último ele falou assim, olha, então se é isso, vamos seguir em diante com esse negócio. Que passa de mim esse cálice, mas se o Senhor, essa é a tua vontade, Deus falou assim, é a minha vontade. Então que eu vou vencer esse negócio. Eu vou passar por essa circunstância. Foi assim que Jesus fez. Só para os irmãos terem ideia. Quando a gente faz a vontade de Deus, primeiro ato, primeira circunstância que tem quando você está na vontade de Deus, se chama paz. Quem não anda em paz é porque não está na plena vontade de Deus. Em alguma área da sua vida. Quando você está passando por circunstâncias ruins, mas tem algo que está em paz, eu vou te falar, porque você está na vontade de Deus. Jesus, nesse momento, houve-se uma paz dentro dele, porque ele fala lá no último, então voltou para os discípulos e lhe disse, ainda dormis e não repousais, eis que é chegado a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, vamos! Ele já declarou, vamos passar por esse negócio, mas nós vamos avançar, nós vamos vencer esse trem. Você vai vencer circunstâncias na sua vida, vamos. Interessante que ele estava tão em paz, mas tão em paz, que chega Judas com o povo para prender Jesus, o sumo sacerdote. Eu acho que Pedro ali estava meio dormindo, na hora quando chega Judas com o povo. Aí Pedro vai e arranca a espada e corta a orelha do sumo sacerdote, que era Malco o nome dele. Jesus estava tão em paz que o próprio Senhor falou assim, Pedro, pelo amor de Deus, não faz isso não. Um jargão mais popular. Pedro, não faz isso não, porque se você pela espada ataca, pela espada você vai morrer. Não faz isso, Pedro. Jesus sendo entregue à morte, pega a orelha do cara, do sumo sacerdote, e cura na hora. Volta para o lugar. Nem cirurgia plástica fazer aquilo em 10 minutos, igual Jesus fez. Na hora. Olha a paz que ele estava sendo entregue pelo Senhor. Quero te falar, tem circunstâncias na sua vida que nós vamos passar. Se você não passou, você pode estar passando. E quando chegar, deixa eu te falar, primeiro, não é Deus que colocou, é o diabo. Mas Deus quer que nós sejamos aprovados. Porque você tem alguém para falar, você chega diante de Deus com o coração sincero e você está na vontade de Deus. Plena, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso vai gerar paz na sua vida. Amém? Fique de pé onde os irmãos estão. Vou chamar os irmãos da equipe, quero orar para que você venha ser ricamente abençoado. Você em casa também, que você possa ser ricamente abençoado. Ah, meu irmão, esteja na plena vontade de Deus. Você possa ser ricamente abençoado pelo Senhor. Feche os seus olhos, você que está aqui nesse dia, você que está em casa. Quero orar sobre a sua vida, para que todas as aprovações que você possa passar, ou você esteja passando, nós possamos dar a resposta certa. Pai da graça, Pai de amor, aquele que é e que há divino na nossa vida. Jesus, o Senhor nos ensinou como vencer todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor venceu tudo. O Senhor venceu todos os desafios como homem.
O Senhor venceu o sofrimento, o Senhor venceu a rejeição, o Senhor venceu até o medo da morte, porque a palavra diz que o Senhor estava com a alma angustiada até a morte. Mas o Senhor foi aprovado. O Senhor venceu e hoje o Senhor tem um nome acima de todo nome. O Senhor ganhou de fato a recompensa. Meu irmão, quando você realmente dá a resposta certa na aprovação, você terá recompensa diante de Deus. Você terá prêmio diante de Deus. Você terá galardão diante de Deus. Ninguém que é provado, que seja aprovado, não vai deixar de receber nada. O Senhor vai te dar um prêmio. Já está consumado o prêmio na sua vida, porque o Senhor quer que você seja aprovado por Ele. Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor para que o Senhor venha nos ensinar a passar por circunstâncias. Eu não sei qual é a situação que esses irmãos que estão aqui nesse dia estejam passando, na casa, na família. Eu não sei o que é que você esteja passando, mas deixa eu te falar, Deus quer que você dê a resposta certa. Deus quer que você compartilhe, Deus quer que você se achegue em oração sincera. Deus quer que você esteja de fato na vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Que é boa, agradável e perfeita. Não se iluda, o diabo não quer que você viva a vontade de Deus. Quando Adão errou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. Quando Abraão errou, a primeira coisa que ele fez foi mentir. Mas quando Jesus, ele estava no Getsemane, quando ele estava pressionado, a primeira coisa que ele fez foi correr para a vontade de Deus. A nós é correr para a vontade do Pai. A sua vida, a minha vida, o nosso casamento, nossos empreendimentos, tudo que aquilo que você está envolvido, todo o seu trabalho, os seus filhos, está na vontade de Deus. O seu estudo está na vontade de Deus. Coloca isso diante do Senhor, meu irmão. Começa a ver isso. Senhor, eu quero estar na tua vontade. Eu quero estar na tua vontade. Eu quero estar na tua vontade. Começa a ver, começa a orar. Começa a declarar isso dentro de você, Senhor. Começa a falar com o Senhor aí, meu irmão. Você em casa, começa a falar: Senhor, eu quero estar na tua vontade. Começa. Nós vamos adorar o Senhor. Glorioso és, na tempestade está. Começa a ver, começa a declarar. Teu nome infalível é. Começa a ver, meu irmão. Eu quero estar na tua vontade, Jesus. Eu quero estar no teu caminho. Eu quero estar na tua vontade. Teu nome imutável é. Imutável é na sua vida. Vitorioso é você, porque o Senhor é com você. Esteja na vontade do Pai. Declaro como um trovão. Como um trovão. Adoro o Senhor. Impetuoso, poderoso é, grandioso é. Declare. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é. Você será vitorioso em meia circunstância. Declare. Como um trovão, impetuoso, poderoso és. Tu és grande, tu és maravilhoso. Que vem ao céu. Você vencerá, meu irmão. Você vencerá. Você será aprovado pelo Senhor. Esteja na vontade dele, você será. Vitorioso és, na tempestade está. Adoramos o Senhor. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Sim, Deus. Teu nome imutável é. Imutável será na sua vida. Creia nessas palavras. Senhor, pela graça de Deus, nós queremos abençoar cada um desses irmãos.
Eles terão uma semana cheia do favor, da graça. Os irmãos que estão em casa, você terá uma semana cheia do favor. Você verá milagres. Os irmãos que estão aqui, você verá milagres de Deus acontecendo na sua vida nessa semana. Coisas que estavam travadas serão destravadas na sua vida. Nós veremos a palavra do Senhor produzir vida na nossa casa, na nossa família, e que todos possam ser abençoados. E a igreja diz: amém, amém, amém. Uma salva de palmas para o Senhor, meu irmão. Desde uma semana abençoada em nome de Jesus. Poderoso.